Sejam bem-vindos a mais um momento à luz da palavra do nosso estudo Águas Mais Profundas. Tudo bem com vocês? Hoje vamos para o nosso vídeo de número 24. Hoje entraremos em Gênesis 7 e vamos falar um pouquinho sobre o dilúvio, sobre a descrição do dilúvio. Vamos lá? Vamos ler Gênesis 7. A palavra do Senhor diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e a mulher de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Inspirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gados e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Amém? Este foi sem dúvida, como já falamos, o julgamento mais terrível de Deus sobre o pecado do homem que o mundo já viu. Na próxima vez que Deus julgar o mundo, será com fogo. Já diz isso lá no livro de 2 Pedro 3, do versículo 6 a 7, que a palavra do Senhor diz assim: Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então vamos caminhar um pouco em Gênesis 7, o texto que nós acabamos de ler. No versículo 1, Deus faz a chamada a Noé. Como vimos no texto, diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Deus cuidou do justo. No tempo certo, ele chamou Noé e sua família para entrarem na arca. Ele estava presente na arca, pois ele nunca abandona os seus filhos, nunca abandona o seu povo. Hebreus 13, do versículo 5 a 6 diz isso. A palavra do Senhor diz assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei.
E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Na sequência, nos versículos 2 e 3, ele começa a citar quais são os animais que tem que entrar na arca, os animais limpos. Deus disse a Noé para trazer para dentro da arca um par de cada espécie de animal. E aqui ele nos dá mais detalhes sobre isso. Noé deveria levar 7 de cada animal limpo. O 7º animal, o número ímpar, seria usado para sacrifício. Onde está isso, Alexandre? De onde você tirou isso? Se a gente pegar Gênesis 8:20, a palavra do Senhor diz assim, assim que cessou o dilúvio, a palavra diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Então tinham entrado 7 animais limpos. Noé pegou um de cada animal, ou seja, o 7º, o número ímpar. Mais tarde, Deus deu a Moisés uma lista dos animais considerados cerimonialmente imundos para os judeus. Depois consulta lá Levítico 11, que fala sobre isso. Todavia, nós aprendemos nesse capítulo que nos dias de Noé, Deus havia de alguma maneira revelado essas coisas. Entretanto, nós não temos que observar esta prática hoje. Glória a Deus por isso, pois tais leis já foram abolidas em Cristo. Leia também Atos 10, que fala sobre a abolição dessa lei. Dando sequência dos versículos 4 a 10, vai falando um pouco ali do tempo do julgamento, o julgamento do dilúvio. Deus informou a Noé que o dilúvio viria dentro de 7 dias. Parece estranho que Noé e sua família teriam que permanecer 7 dias dentro da arca antes do início do dilúvio, não é verdade? Sei lá, talvez eles tinham alguma tarefa que precisava ser feita ali antes das águas descerem. Não há dúvidas que o mundo do lado de fora riu, zombavam deles, né? Que já sabemos, os historiadores dizem que Noé foi bastante zombado. Imagine ele entrar com todos aqueles animais, ficar 7 dias ali dentro e não cair uma gota d'água. Mas que coisa maravilhosa foi a obediência de Noé, né? Em tudo que Deus lhe dissera. Em Gênesis 6:22 fala sobre isso, Gênesis 7:5 fala sobre isso. Vamos ler lá, Gênesis 6:22 fala que assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7:5 também diz isso, e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Deus tem prazer em nossa obediência, amém? Pense, fica aqui algo para nós refletirmos. Temos feito as coisas conforme o Senhor nos ordenou? Fica aqui o ponto de interrogação. Dando sequência dos versículos 11 a 16, o Senhor começa a mostrar um pouco como ocorreu o dilúvio. A palavra nos mostra isso. Quando Deus faz uma aliança, ninguém deveria duvidar de que Ele cumprirá. O mundo nunca tinha visto um dilúvio, entretanto ele veio de qualquer maneira, não é verdade? Da mesma forma, os homens ficarão surpresos quando Cristo retornar. A palavra de Deus já diz isso lá em 2 Pedro 3, do versículo 3 a 4, onde diz assim: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, não é verdade? Dando sequência nos versículos 11 e 12, nós somos informados acerca das águas do dilúvio. A chuva caiu dos céus durante 40 dias e 40 noites, e os reservatórios subterrâneos foram abertos. Daí, do versículo 17 a 23, mostra a extensão desse dilúvio. Como mencionado nas lições anteriores, o dilúvio foi de ordem universal. A terra toda foi coberta, ou seja, todos os montes foram cobertos, como a própria palavra diz. Amém? Nenhuma criatura que respirava sobreviveu fora da arca. Esse foi mais um momento à luz da palavra, Águas Mais Profundas. Não perca nossos vídeos, não perca o nosso estudo. Fiquem com Deus e até a próxima semana.